Graça e paz de Cristo Jesus. Trago aqui saudações dos membros da Igreja Batista da Palavra, a todos os membros da Primeira Igreja Batista de Lisboa. Que o Senhor continue abençoando ricamente esta igreja. Queria convidá-los a abrir suas Bíblias em Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 27, que está na página 1150. Epístola de Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Oremos uma vez mais. Pai querido, fale ao nosso coração por meio de Tua palavra, que sejamos transformados uma vez mais por ela. Dá-nos discernimento, essa é a nossa oração, e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Não é fácil alcançar sabedoria. A literatura expressa isso de muitas maneiras. Há uma peça de Shakespeare, Rei Lear, em que em um dado momento o bobo da corte chega ao rei Lear e diz a ele o seguinte: depois de ter feito algumas tolices, o senhor não deveria ter se tornado velho antes de ter se tornado sábio. A literatura não só diz que é difícil alcançar sabedoria, ela diz também que é difícil discernir sabedoria de tolice. Dostoiévski, em um pequeno romance chamado Bobok, ele diz o seguinte: o mais sábio é aquele que ao menos uma vez por mês chama a si mesmo de tolo. Capacidade de que hoje não se ouve falar. Antes, ao menos uma vez por ano, o tolo sabia sobre si mesmo que era tolo. Mas hoje, nem isso. E confundiram tanto a coisa que a gente já não consegue mais distinguir entre tolo e um sábio. Para encerrar essa trilogia de sabedoria e tolice, Mark Twain diz uma coisa muito interessante sobre a nossa incapacidade de distinguir sábios e tolos. Ele diz: nunca discuta com um tolo. Pode ser que não saibam a diferença. Não é fácil distinguir entre sábios e tolos. Mas com a Bíblia não é assim. Ela sabe muito bem a distinção entre sábios e tolos. A distinção é demasiado patente.
Todavia, em nenhum livro da Bíblia, a distinção entre sábio e tolo é feita de modo mais variado que em Provérbios. Por exemplo, quanto ao tolo, a primeira coisa que se aprende quando a gente lê Provérbios é que não se requer muito esforço para reconhecê-lo. Basta ele abrir a boca e voa lá. Você já sabe logo de cara quem ele é. Porque se fosse um pouquinho mais sábio, ficaria quieto e tentaria ocultar a sua tolice no silêncio. Isso é o que diz Provérbios 17, 28. O intervalo entre o pensamento e a língua é tão vertiginoso que mal dura um instante. Mas para o tolo, esse breve intervalo, bem breve entre o pensamento e a fala, é como uma noite sem fim. Demora uma eternidade. Ele não aguenta esperar. Então, porque não consegue ficar quieto, desembesta a falar na hora em que deveria se calar. Tudo se dá muito rápido, mas ainda assim o tolo é impaciente, fala sem cessar, não para de falar. Por isso eu tenho que terminar esse sermão num bom tempo. Por essa razão, a ruína do tolo está sempre a um passo da sua distância, como diz Provérbios, capítulo 10, versículo 14. Em contraste, Provérbios nos mostra que o sábio é vagaroso, ele é lento, escuta mais, pensa melhor, evita debates desnecessários. Com o tolo não é assim. Ele é tão rápido quanto o salto de um gato acuado bem no canto das paredes da sala. Sob a justificativa de dizer, sou muito sincero, o tolo costuma dizer tudo na cara das pessoas, sem rodeios. Briga com todo mundo, por tudo e por qualquer questão. Provérbios, capítulo 20, versículo 3. Como seu pavio é curto, não demora muito, não consegue conter as palavras pesadas, porque a sua ira é mais insuportável do que pedras e areias, como lemos em Provérbios 27, versículo 3. O sábio é diferente, não se ira com facilidade, nem mesmo diante da mais devastadora afronta, como encontramos em Provérbios capítulo 12, versículo 16. Cuidado! Tolice, por outro lado, não deve ser concebida como limitação intelectual. Não se trata a tolice de uma incapacidade mental de pensar. A tolice não tem a ver com limitação intelectual, mas com perversão moral. Ela veicula muito mais a ideia de pecado do que a ideia de incapacidade intelectual. Ou seja, é possível você ter um PhD e ser tolo. É possível, portanto, ser inteligente e, ao mesmo tempo, desprezar a sabedoria, a disciplina da sabedoria, Provérbios capítulo 12, versículo 1. Porque o tolo não suporta a correção, não tem paciência com o processo paulatino do amadurecimento. Para ele a disciplina é entediante, porque demora, leva tempo. Enquanto o sábio acolhe a instrução e a disciplina, o tolo quase sempre é um murmurador que rejeita ambas. Cairá na ruína por causa do que sai da sua boca, Provérbios capítulo 10, versículo 8. E como considera seu próprio caminho isento de erros,
não procura conselhos, nem se dispõe a ouvi-los. Provérbios capítulo 12, versículo 15. Ele despreza a correção do pai, em contraste com o filho sábio que revela bom senso ao acolher a repreensão justa de seu pai, como vemos em Provérbios capítulo 15, versículo 5. Por fim, como diz Provérbios 18, versículo 7, o tolo é quase sempre comicamente destruído por suas próprias palavras. Apesar de tudo isso, além de Provérbios, Deus nos deu na Bíblia também Tiago, a epístola, que enfatiza que uma marca poderosa para identificar a tolice foi também apresentada num sermão, talvez o mais belo sermão e mais poderoso sermão já pregado na face da terra, o Sermão da Montanha de Jesus, em que o próprio Cristo chama de tolice, de insensatez, o modo de vida daqueles que ouvem a palavra de Deus, mas negligenciam a sua prática, o seu comprometimento com a realização da obra decorrente da obediência. Isso está em Mateus capítulo 7, versículo 26, quando Jesus chama a atenção de todos os seus ouvintes, para que não sejam apenas ouvintes, mas sejam também praticantes operosos. Ora, será que alguém que negligencia as implicações práticas da palavra de Deus pode realmente dizer que a ouviu? É possível alguém que negligencia as exigências práticas da vida cristã sair pela tangente dizendo: eu não sabia, eu não ouvi, ninguém me disse? A resposta está no texto que nós acabamos de ler, de Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27. Entretanto, é preciso reconhecer que uma leitura apressada, muito rápida desse texto que nós acabamos de fazer, vai nos levar a tolices. Não podemos ler o texto que nós acabamos de ler de uma maneira tão apressada que nos leve a interpretações superficiais dessa passagem, como se Tiago estivesse a nos advertir de que a questão é muito simples, é uma distinção entre teoria e prática. Ou seja, de um lado existem aqueles que se dedicam à teoria e nunca colocam em prática aquilo que deveriam, aquilo que aprenderam. E do outro, os que se dedicam à prática, que deveriam, no entanto, se aplicar à teoria, como se Tiago estivesse dizendo: temos de um lado pessoas que pensam, mas não fazem aquilo que deveriam pensar. E do outro, pessoas que fazem, mas não sabem por que estão fazendo, porque não pensam, simplesmente fazem. Um acerta, o outro não faz. Não. Em primeiro lugar, é preciso observar que Tiago está se dirigindo a um público específico, a um povo específico, uma comunidade específica, com problemas específicos. Pessoas que estão prontas para falar, ensinar e lembrar de uma maneira muito consistente aquilo que a lei diz. Elas expõem suas interpretações com segurança, porque decoram a lei, dominam o seu conteúdo como poucos. Têm a letra da lei na ponta da língua. O problema é que não levam o seu suposto entendimento às últimas consequências. É preciso dizer que Tiago não está condenando aqueles que sabem a resposta na ponta da língua. Se eu pergunto para vocês 2 mais 2, e você diz 4, rapidamente, então eu sou um tolo, porque eu fui muito rápido para responder. Óbvio que não. Tiago não está dizendo que aqueles que sabem as respostas e prontamente reagem com respostas corretas às perguntas que lhes foram feitas, eles estariam por isso sendo tolos, que deveriam, quando alguém perguntar 2 mais 2 é igual a 4, deixa eu dar 10 minutinhos, porque pode ser que eu me engane que 2 mais 2 é igual a 4.
Dê os 10 minutinhos. 4, professor! Óbvio que não. Tiago não está falando de respostas verdadeiras, que nós realmente sabemos as suas respostas e que, portanto, deveríamos mesmo assim ser lentos para responder. Não. Tiago está falando de falsas respostas, que são respondidas de maneira muito rápida. Falsos discursos, respondidos de maneira muito rápida. E que a gente não pensa, e que a gente julga que elas estão certas, julga que elas são verdadeiras, e nós simplesmente dizemos, sem entender as suas implicações, sem entender as suas consequências. Portanto, Tiago não está discutindo aqui entre teóricos e práticos. Tiago não está dividindo a igreja entre pessoas que sabem e não praticam e pessoas que praticam e não sabem. Ele está falando de pessoas que estão respondendo várias questões que acham que entenderam, mas não entenderam. Não ouviram a pergunta. Não ouviram sequer o que tinha sido dito. E quando a gente responde o que a gente não escuta, por mais que seja verdade o que a gente está dizendo, pode não corresponder com a pergunta que está sendo feita. A prova de que não entenderam aparece justamente quando, ao responderem rapidamente aquilo que elas não ouviram, as suas ações não correspondem ao que elas deveriam de fato agir, porque o discurso não corresponde com a pergunta que havia sido feita. Então, se você não escuta alguém dizer, é necessário ir para o campo de batalha, e você simplesmente não escuta e diz assim, Jesus é bom, você disse uma verdade. Mas todo mundo está esperando que você vá para o campo de batalha. É sobre escutar o sermão de hoje. É sobre a dificuldade de escutar. E para a gente entender essa dificuldade que Tiago enfrentou com os membros de sua igreja, é que nós vamos nos debruçar sobre essa passagem do versículo 19 ao versículo 27. Essa passagem ela pode ser compreendida da seguinte forma, em 3 partes. Numa primeira parte, do versículo 19 ao versículo 21, uma primeira exortação. No segundo momento, do versículo 22 ao versículo 25, uma segunda exortação. E do versículo 26 ao versículo 27, uma clara distinção que Tiago vai apresentar para a igreja. Portanto, o que nós vamos ver hoje? 2 exortações e uma distinção. Comecemos com a primeira exortação. A primeira exortação de Tiago, que está nos versículos 19 a 21, é: ouça a palavra. Essa é a primeira exortação de Tiago. Veja que ele começa o texto dizendo, entendam isso, meus amados irmãos, todo homem precisa ser rápido para ouvir, lento para falar, lento para irar-se. Não é fácil, já dissemos isso, ouvir, sobretudo nos nossos dias. Por quê? Nos nossos dias as pessoas costumam dizer que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E certamente Tiago diria o oposto. Ele diria, meus amados irmãos, no reino de Deus, uma palavra vale mais que 1000 imagens. Esta é, pois, a primeira lição que Tiago quer entregar para aquela igreja. Se uma palavra vale mais do que 1000 imagens, se uma palavra é tão importante, especialmente porque é a palavra de Deus, então a primeira lição é a de que nós deveríamos ser rápidos, não para falar, mas rápidos para ouvir. Quero chamar a sua atenção para esse primeiro movimento de Tiago. Em contraste com o tolo que é muito rápido para falar,
Tiago está dizendo para a sua igreja que ela precisa ser rápida para ouvir. Ela tem de ser mais rápida do que sua própria língua. E isso é uma tarefa muito difícil. É muito difícil a gente ser mais rápido do que nossa língua. Porque, em outras palavras, é sermos mais rápidos do que o pensamento que nós impomos ao texto, do que as ideias que nós temos e colocamos sobre a palavra de Deus. Sermos mais rápidos a ponto de ouvir a palavra de Deus antes das nossas invenções, antes das nossas desculpas, antes dos nossos mecanismos de desobediência prévia, quando a gente escuta a palavra e às vezes ela não corresponde com aquilo que nós queremos. Então, é óbvio que naquela hora a gente quer persuadir a nós mesmos de que nós precisamos corrigir de alguma forma a interpretação que estamos fazendo do texto, para que o texto possa ser adequado à minha forma de vida e não o contrário. Talvez esse seja a maior dificuldade de um crente. Ser rápido para ouvir, antes de ouvir a outra voz do coração. Quando a gente vem acompanhando desde o início a epístola de Tiago, Tiago ele está preocupado com um fenômeno que acontece na vida do crente, que é o fenômeno da alma dividida. Ele chama isso de dipsikos. É como se diante de Deus e diante das nossas vontades próprias, da nossa pretensa vontade de caminhar do nosso jeito, nós estivéssemos sempre como que divididos, partidos ao meio, como se estivéssemos sempre divididos entre obedecer a palavra de Deus e obedecer nossas próprias vontades, obedecer nossos próprios desejos. Então agora é como se Tiago estivesse dizendo para esta igreja: seja tão rápido, que você não dê vazão para que essa outra voz seja mais rápida do que a voz de Deus. Um crente dividido, ele sempre vai ficar entre a voz de Deus e a voz das suas vontades, a voz dos seus desejos, a voz das suas paixões. É preciso ser tão ligeiro para ouvir, que alguém possa ter a sua própria inteligência, o seu próprio pensamento convertido antes da sua língua, a sua mente atingida, o seu coração atingido muito antes da sua língua. Por quê? Uma pessoa pode ouvir a palavra de Deus do seu jeito e não do jeito de Deus. Nós não podemos fazer isso com aquilo que nós muitas vezes chamamos de culto, mas que na verdade não é culto. É o que nós queremos e não o que Deus quer. Quantos e quantos hoje não podem notar a capacidade que seres humanos têm de oferecer não aquilo que Deus quer, mas aquilo que se quer? Um culto nunca é aquilo que nós queremos, é aquilo que Deus quer. Oferecemos para Deus aquilo que Ele está dizendo, oferecemos para Deus aquilo que Ele está nos orientando. E por isso, o culto que agrada a Deus não é o culto que nos agrada necessariamente, mas é o culto que agrada a Ele por graça divina. Quando fazemos a Deus o culto que agrada ao Senhor, nós sentimos também a graça e somos abençoados, mesmo quando fazemos tudo para Deus. Portanto, Tiago está preocupado com o fato de que o tolo não consegue fazer esse exercício de autossabotagem, de sabotar o seu próprio mecanismo de tolice. Explico. Jeremias capítulo 17, versículo 9 em diante, a palavra de Deus diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Deus. Ele conhece o coração, Ele sabe o nosso coração, como ele é capaz de maquinar as coisas, inclusive com base bíblica. Você imagine que na época em que os reis tinham que guerrear, Davi, a palavra de Deus diz que ele estava ociosamente andando pelo palácio, quando de repente ele vê uma senhora tomando banho e ele resolve então possuir aquela senhora. Imagine você
que ele precisa lidar com algumas questões da palavra de Deus. Primeira delas, não adulterarás, diz a lei do Senhor. Mas pense que Davi poderia dizer assim, não pode, ela é casada, mas viúva pode. Então ele vai ter um outro problema. Qual é o outro problema? O outro mandamento diz, não matarás. Então não é só não adulterarás, mas agora não matarás. Veja como é perigoso ser amigo de Davi. Não matarás. É verdade, se eu matar, eu vou incorrer no erro do mandamento não matarás. Mas se ele for para um campo de batalha e morrer? Se ele for para um campo de batalha e morrer, eu não matei. Então ela fica viúva, eu posso trazê-la para perto de mim. Que brilhante ideia! Então, perceba que quando o crente é tolo bastante o suficiente, ele até para pecar, ele usa a base bíblica. E tem de usar a base bíblica. Agora, se essa base bíblica é correta, se ela é usada de maneira correta, isso são outros 500. O importante é que um crente tolo não consegue pecar conscientemente sem ter uma interpretação que valorize a Sagrada Escritura. Por isso, para você desobedecer a Deus, você precisa, se você é crente, distorcer a palavra de Deus. Por isso Tiago está dizendo, antes de cair na tentação de distorcer a palavra de Deus para fazer o que você quer, ouça antes a palavra de Deus, escute antes a palavra de Deus, ouça o que a palavra de Deus está dizendo e faça o que a palavra está dizendo. Tiago, portanto, está preocupado com o fato de que o tolo nunca quer ouvir, justamente porque ele só quer falar. O tolo só gosta de ouvir a si mesmo, ele está ensimesmado, está voltado para si. E por essa razão, a única coisa que importa para ele é aquilo que ele tem a dizer. No que diz respeito à palavra de Deus, o tolo mal ouviu a palavra de Deus e já está interpretando para que de alguma forma aquele texto possa favorecer suas próprias vontades. Ele não consegue ouvir a palavra de Deus antes de todas essas reflexões, de colocar em xeque os seus mecanismos de desobediência da palavra de Deus e favorecimento de seus próprios desejos e paixões. Em contrapartida, Tiago não somente diz que o cristão deve ser rápido, ligeiro para ouvir, ele também diz que ele deve ser tardio para falar, lento para falar, demorado para falar. Ou seja, se ele é rápido para ouvir e lento para falar, ele tem um tempo para refletir primeiro sobre a palavra de Deus, para trazer essa palavra para o coração. Guardo tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Para memorizar, guardar a palavra no coração, no Salmo 119, tem a ver com memorização. Trazer para a memória, guardar a palavra no coração de uma tal maneira que essa palavra seja a fonte que a gente precisa para obedecer a Deus e resistir à tentação de desobedecer sua palavra. É preciso, portanto, ser lento para falar. Essa é a resposta de Tiago, para aquele que quer deixar de ser tolo. E aqui é preciso fazer uma grande observação. O mundo não está dividido entre tolos e sábios. Segundo a Sagrada Escritura, poderíamos dizer, a plenos pulmões, todos os homens são tolos. Portanto, a pergunta não é como se torna tolo. A pergunta é como se deixa de ser tolo. Tiago vai dizer, seja rápido para ouvir a palavra de Deus, seja lento para falar, mas ao mesmo tempo, ele vai dizer, seja lento para irar-se. A pergunta que a gente tem que se fazer é, por que se esta primeira exortação para ouvir a palavra de Deus com rapidez, ela vem acompanhada dessa lentidão para falar, associando a fala à ira?
Uma das referências de Tiago na sua epístola não é só o livro de Provérbios, não é somente o Sermão da Montanha, mas também Jó. Jó capítulo 2, versículo 11 a 13, mostra um Jó que depois de toda a provação que passou, todas as tribulações que passou, e depois de um tempo em silêncio, ele resolve quebrar o silêncio e falar. Ele ficou, portanto, um tempo quieto. A pergunta é, se por tempo suficiente. Ele diz, a palavra de Deus diz, depois disso Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia de seu nascimento, e disse, pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse nasceu o menino. Converta-se aquele dia em trevas, e que Deus lá de cima não o considere, nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte o resgatem, nuvens habitem sobre ele, e tudo que escurece o dia o espante, que a escuridão tome conta daquela noite, e ela não encontre alegria entre os dias do ano, nem entre os números dos meses. Seja aquela noite estéril, que as estrelas da alva escureçam, e ela espere em vão a luz e não veja o amanhecer. Por que não expirei ao sair do ventre? Porque os joelhos me receberam, porque os seios me amamentaram, pois eu agora estaria deitado, quieto, teria dormido e estaria descansado em paz. Porque se concede luz ao homem cujo caminho está encoberto e a quem Deus cercou de todos os lados? Pois em lugar de alimento me vêm suspiros e os meus gemidos se derramam como água. Porque sobreveio aquilo que eu temia e me aconteceu o que eu receava. Não tenho tranquilidade, nem sossego, nem descanso, somente perturbação. Percebe? A gente poderia olhar para Jó e dizer, mas faz sentido que ele tenha dado vazão à fala. Faz sentido que uma pessoa numa noite sombria, num dia terrível de sua vida, numa tragédia terrível de sua vida, abra sua boca e comece a praguejar sobre tudo o que está acontecendo à sua volta. E antes que você diga que Jó não estava errado em fazer o que fez, perceba que a dor dele era tão intensa e tão desesperadora que ele não aguenta, abre a boca e desembesta a falar tudo aquilo que falou e que acabamos de ouvir. Não é fácil permanecer calado, não é fácil ouvir a voz de Deus, não é fácil ser rápido para ouvir a voz de Deus e lento para falar, lento para irar-se. E o próprio Jó reconhece isso. Não é isso que é dito em Jó capítulo 42, versículo 3? De fato falei do que não entendia, coisas que me eram maravilhosas demais, e eu não compreendia. É sobre isso que Tiago está falando. Quantos e quantos de nós, de repente por causa de provações que não conseguimos entendê-las, questionamos a sabedoria do Senhor do Universo, o Criador de todas as coisas, colocamos em questões e começamos a enveredar por questões tortuosas, por um ceticismo que parece nos assombrar a alma e nos dividir a alma ao meio. Tiago está preocupado com uma igreja que diante das provações, das muitas e variadas provações, precisa, antes de falar, antes de cirar, antes de praguejar, precisa ser rápida para ouvir. Há 3, portanto, ordens de Tiago nessa primeira exortação. Primeiro, seja rápido para ouvir. Segundo, seja lento para falar. Terceiro, seja lento para cirar. Tiago ecoa justamente a descrição que ele fez de Provérbios e que nós lemos há pouco, Provérbios 16, 32. Quando ele diz que alguém que não sopesa suas palavras, não sopesa o que diz, não apenas é rápido para falar, mas é ligeiro para ficar com raiva, é ligeiro para explodir, para falar o que não devia.
Quantos e quantos de nós, diante das condições em que deveríamos ser rápidos para ouvir, não somos, falamos e não paramos de falar, e dali a pouco, não só não paramos de falar, nos iramos e ferimos com as nossas palavras. Parece que Tiago está adiantando o que ele vai falar sobre a língua, sobre o poder da língua, mas ao mesmo tempo ele quer contrastar o fato de que aquele que escuta a palavra de Deus, ele não pode ser uma espécie de pavio curto, ele fala rápido, ele se estoura com facilidade, fica irado com facilidade, porque não parece ser esta a natureza de Deus. E se o contraste do tolo for Deus? E se Deus for o modelo de sabedoria, o que encontramos? Um Deus que se ira facilmente? Um Deus que diante dos nossos pecados, rapidamente, Ele fala, Ele pragueja e já nos elimina? Êxodo capítulo 34, versículos 6 a 9, diz: o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Salmos 86, versículo 15, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Joel, capítulo 2, versículo 13, rasguem o coração e não suas vestes, convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quando o mal que havia anunciado. Ninguém mais do que Deus é exemplo para o tolo iracundo. A ira divina nunca é apressada, a ira divina nunca é fora do tempo, ela caminha de mãos dadas com a justiça, não a nossa justiça, que quer justamente a expressão da ira com rapidez, sem misericórdia, sem mansidão. A vida cristã exige paciência, lentidão, nada de respostas prontas, evasivas, explosivas, destruidoras. Para alcançar a rapidez para ouvir e a lentidão para falar, e a lentidão para irar-se, o crente vai precisar de duas coisas, Tiago diz. Primeiro, ele vai precisar despir-se da imoralidade, porque é justamente isso. A tolice não é uma incapacidade moral, a tolice é uma depravação da nossa alma, da nossa maneira de desobedecer a Deus conforme nossa perspectiva que fazemos do texto da Sagrada Escritura, para que ele convirja de alguma forma para os nossos pecados, ocultando os nossos pecados. Por isso, Tiago vai encorajar os crentes com os mesmos termos que Paulo usa em Colossenses capítulo 3, 18, quando ele fala justamente desse abandono imediato que o crente tem de ter com a imundície moral, como se elas fossem roupas, vestes com profusão de maldade e que precisam ser jogadas fora, de uma maneira rápida, de uma maneira sem a menor tolerância, porque não se tratam de pecados toleráveis, a serem limpos aos poucos, mas de uma abundância de maldades que precisam ser extirpadas na hora, especialmente o mau uso das palavras e a ira apressada. Portanto, Tiago está dizendo, é preciso ser rápido para ouvir e se livrar o quanto antes dessas vestes, que são as vestes que nos colocam como tolos, rápidos para falar e rápidos para nos irarmos. Porque o próprio texto diz, ao Tiago encorajar os seus leitores a buscarem justamente o caminho da mansidão como Deus. Afinal, o crente não vence o mal pela força de seus hábitos, mas pela obra de um Deus agricultor, que planta a sua palavra em seu povo,
que planta esta palavra em seu povo para que ela com o tempo crie raízes, para que ela produza frutos, para que ela ofereça uma grande colheita, que é a salvação. Óbvio que Tiago não diz que esta palavra plantada, que é poderosa, ela diz respeito à salvação no aspecto da nossa resposta de fé e arrependimento a Deus, e que promove nessa nossa resposta a grande palavra de Deus de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele está dizendo da salvação também no seu aspecto escatológico, não só no já, quando nós professamos a nossa fé e somos salvos por Ele, mas no ainda não, que representa esse caminho até a conclusão de todas as coisas em que temos de dar conta da santidade, temos de dar conta de uma vida piedosa. É sendo lentos para ouvir que Deus opera a santidade no seu povo. É sendo lentos para ouvir a palavra de Deus que a palavra faz tudo. É sendo lentos para ouvir a palavra que nosso coração é transformado. Mas não basta isso. Há uma segunda exortação. E essa exortação é muito simples, e ele explica de uma maneira muito simples. Ele explica essa exortação dizendo: não basta ouvir, não basta ser lento para ouvir, é preciso também praticar a palavra. E aqui existe um ponto importante, porque ao dizer sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, ele fala do engano a si mesmo, que é promovido pelos discursos que nós fazemos a nós mesmos. Veja, ele está chamando a atenção pelo reflexivo, ao engano que nós mesmos nos provocamos com os nossos próprios falsos discursos. Não são somente as vozes das pessoas que podem nos ensinar falsos ensinos, falsos discursos da palavra de Deus. Nós somos, às vezes, os responsáveis pelos falsos discursos que afetam o nosso coração. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, alguma coisa deu errado. O que deu errado? Ele dá o exemplo. É como um homem que contempla em seu rosto, no espelho, quem ele realmente é, ele contempla, vai embora e logo se esquece de quem ele era. Tiago exorta o crente a trocar a tolice pela prontidão para ouvir. Mas basta ouvir e pronto? Claro que não. Não é suficiente ser ouvinte, é preciso ser praticante da palavra. A hesitação diante da prática da palavra expressa esse coração dividido entre a voz de Deus e os nossos falsos discursos autoenganadores. É muito significativa essa analogia que Tiago faz. Vamos chamar esse contemplador esquecido, desmemoriado de o homem do espelho. Há pelo menos duas perspectivas que Tiago oferece para a gente acerca deste homem do espelho como ouvinte negligente. O ponto de comparação é que ambos, tanto o mero ouvinte como o contemplador esquecido, então ele estava usando a metáfora de quem está ouvindo, mas agora ele está usando a metáfora de quem está vendo. Percebeu? Ouvir e ver. Elas não fazem coisa alguma a respeito do que ouviram e ouviram. Você já parou para imaginar que ouvir e ver não são atos? A gente tem no senso comum a atribuição de que ouvir e ver são atitudes. Ouvir e ver não são atitudes. Você está ouvindo agora alguém dizer: socorro, socorro. Você ouviu. Qual é o ato que se espera? O socorro. Veja então agora ao absurdo, né? Você está vendo o poste está em sua frente, e você vai em direção a ele. O que te faz parar e desviar dele? É um ato. Não basta só ver o poste em sua frente, você tem de desviá-lo. Não basta ouvir, você tem de socorrer quando você escuta o chamado, porque ouvir e ver não são ainda ações, mas sem ouvir, sem ver, a gente não cumpre o primeiro requisito, que é para agir
conforme a palavra de Deus. Por isso, se a gente quer compreender a palavra de Deus e não apenas compreender, agir, a gente precisa ter sempre, de um lado, a rapidez para ouvir e do outro, a rapidez para responder à palavra de Deus com as nossas ações. E por fim, versículos 26 e 27. Então ele primeiro faz a exortação, ouça, pratique a palavra, 2 exortações. E termina dizendo, há uma distinção que é preciso ser feita entre a vã religião, a religião inútil e a religião pura. Se alguém aparenta ser religioso e não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo e a sua religião é vã. Perceba que a religião vã é aquela em que aquele que se aparenta sábio, no fundo é tolo, porque não refreia a língua. Então, como é que você descobre que alguém é tolo? Por causa do ato de falar precipitadamente, de irar-se facilmente, rapidamente. Portanto, nós temos aqui, de fato, alguém que parece ser religioso, parece que é lento para ouvir, que é rápido para ouvir e lento para agir e para irar-se. Mas não é. E a pergunta é, como a gente sabe? Pelas ações. Veja como ele termina o versículo 27, dando exemplo agora da verdadeira religião pura e imaculada. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado no mundo. Tiago termina com uma das ironias mais belas dessa epístola. Para o tolo conseguir enganar o sábio, ele tem de obedecer à palavra de Deus. Para ele chegar a ter êxito e conseguir enganar toda uma igreja, só tem um jeito. Ele tem de obedecer à palavra de Deus. O problema é que o tolo não consegue obedecer à palavra de Deus, e porque ele não consegue obedecer à palavra de Deus, ele tenta disfarçar de todas as formas a sua desobediência, comportando de alguma forma essa obediência na sua fala, colocando uma completa ruptura entre o seu discurso e as suas ações. Temos de ser rápidos para ouvir o Evangelho, antes dos nossos discursos falaciosos e autoenganosos nos levarem à desobediência. Para isso, a gente precisa reconhecer a verdadeira religião, a imaculada e pura religião, que não é pautada na boa notícia que nós gostaríamos de receber. Olha, seja feita a tua vontade. Não. Mas sim, a notícia, a boa notícia do Evangelho, a boa notícia que vem de Deus, que não é seja feita a tua vontade, mas seja feita a vontade de Deus. Se hoje você ouvir o Evangelho mais rápido do que a sua língua, mais rápido do que as tentativas de rejeitar, haverá salvação. Vamos orar. Pai querido, nos ajude a sermos rápidos para ouvir Tua palavra, lentos para falar e lentos para ser irados. Nos ajude a sermos como Jesus, quando foi levado à cruz, Ele foi lento para falar, Ele foi lento para irar-se. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas quem de nós diria que Ele não foi rápido para te ouvir? É isso que queremos, Senhor, nesta manhã, sermos rápidos para ouvir o Teu Evangelho e obedecer ao Teu chamado com um sim retumbante, que vem justamente, não com as nossas palavras rápidas, descompromissadas, mas que vem com o primeiro ato de obediência, sendo rápidos para ouvir o Senhor antes de ouvir nosso próprio coração. Salva-nos dos enganos do coração, plantando essa semente que é a Tua palavra em nós,
para que a gente não esqueça do Senhor em nenhum só momento de nossas vidas. Te entregamos tudo o que somos, para que sejamos pelo Senhor transformados. Receba, Senhor, toda a nossa vida, da cabeça à planta dos pés, e que não haja nada que não se incline para o Senhor nesta manhã. Que tudo seja um sim para a tua vontade, que foi ouvida rapidamente. Essa é a nossa oração e fazemos isso no nome de Jesus.